Olá, estamos iniciando mais um programa Diversidade, uma parceria da TV PUC de São Paulo com o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Nosso tema de debate hoje é a exclusão no mundo do trabalho, um tema que tem muito a ver com o título do nosso programa. Hoje, pessoas negras, homossexuais, portadoras de deficiência física ou mental, mulheres, obesas, até pessoas que têm um tipo físico diferente daquele padrão de beleza ditado pelo mercado, sofrem uma grande exclusão na hora da seleção de mão de obra para várias empresas. Atrás desse comportamento de exclusão, temos sempre um grande preconceito, um preconceito pela opção sexual, pela religião, pela questão de gênero, pela raça, e isso tem agravado a situação de exclusão no momento em que o desemprego já é uma questão importante. Felizmente, muitas empresas têm descoberto e têm começado a desenvolver o programa de diversidade, têm começado a perceber que o preconceito é improdutivo e que diversidade rima com criatividade. Para discutir esse assunto hoje, estamos aqui com Maria Aparecida Silva Bento, psicóloga e diretora do Centro de Estudos das Relações de Trabalho, o CERT. Com a professora Leni Sato, do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho, do Instituto de Psicologia da USP. E com Wilson Roberto Cavedan, diretor executivo da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, a CNM, ligada à CUT. Cida, vamos começar falando um pouco de como que você vê, como se dá essa exclusão no momento da seleção de mão de obra em muitas empresas. Olha, eu acho que, pensando inclusive aqui o trabalho do psicólogo, é inevitável que os preconceitos que estão aí na sociedade em geral, eles permeiam o cotidiano do psicólogo também, não tem nenhum jeito, não tem jeito de ser diferente, né? Mas eu creio que a maior parte da exclusão, ela não se dá, não é uma coisa intencional, acontece, né? Então, por exemplo, você ouvindo psicólogos em entrevistas sobre restrições de seleção, você sabe, por exemplo, que em shoppings dessa Zona Sul, você não pode ter negros em determinados lugares para atender público, garçons em restaurantes de classe média e tal, mas a regra não é um veto formal da empresa, mas são maneiras que a empresa encontra e que o psicólogo acaba referendando de manter um determinado perfil de pessoas em determinados lugares. Por exemplo, você tem no Brasil 95% dos cargos de direção de empresas estão na mão de homens e brancos. É uma coisa extremamente uniforme. Então não é que você diz, lá não pode ter negro, não pode ter mulher. Você pode até dizer, mas de certa maneira, quando você está no final de um processo de seleção e você olha, você tem lá uma mulher negra, um portador de deficiência, um homossexual, um homem branco, nas mesmas condições, com o mesmo preparo, a sua tendência é ir naquela direção do que você já conhece, do que se observa todo dia. Então lá vai você sempre buscando o perfil daquele sujeito para ocupar aquele cargo de direção, é aquele homem branco. Você é psicólogo enquanto agente da seleção. Trabalhei 17 anos nessa área. Então eu acho que o nosso cotidiano ele pode ser perpassado o tempo inteiro e a gente não precisa necessariamente ter intenção de discriminar, mas a gente acaba mantendo uma cultura que a organização tem, entendeu? Que a nossa sociedade tem. Determinados tipos de pessoas para determinados lugares. Isso, pegando o outro lado, né, o contraponto da seleção. Está falando do lugar do psicólogo. Como trabalhador, você passou por uma seleção em algum momento? Ficou aí nesse lugar de quem estava sendo selecionado por um psicólogo? Essa questão da exclusão, como é que você percebe nesse momento? Primeiro assim, eu acho que a questão da exclusão, ela é uma qualidade intrínseca do sistema, né? Então, sempre que nós estivermos falando do sistema capitalista, nós já vamos estar pré-concebendo a exclusão. E para nós trabalhadores é uma coisa muito forte essa situação. Na verdade, nós não conseguimos detectar se a exclusão acontece no momento da seleção ou é anterior a isso, né? O que a gente observa é que nos vários momentos históricos que nós passamos, a exclusão ela teve uma fotografia, ela teve um motivo e esses motivos acabam levando os trabalhadores a estarem fora do processo. Agora, a questão das chamadas, que eu não gosto muito desse nome, mas das chamadas minorias, ela se agrava a cada ação maior do capital em aumentar essa exclusão, né? Então, o que a gente observa, por exemplo, nessa grande transformação que aconteceu nos anos 90 para cá, no caso do Brasil,
né, onde o desemprego aumentou violentamente, o desemprego é muito mais cruel com essas chamadas minorias do que com a população considerada aí não minoria na sociedade. Então, para nós trabalhadores, a exclusão já é algo, eu não gosto muito do termo, mas é algo normal. Nós acabamos convivendo com isso e tendo que lutar constantemente contra isso por ser algo que está intrínseco ao sistema. Então, é difícil para nós discutir o processo de exclusão sem antes discutir o sistema que o provoca, né? Então, para a gente é fundamental entender como é que esse sistema que está aí ou se transforma ou acha uma forma de todo mundo estar participando do processo de produção. Você falou que sempre existiu a exclusão, né? Agora, esse momento da chamada globalização, com a respiração produtiva, isso tem agravado? Ele é mais agressivo, porque você tem um movimento do capital muito mais forte no sentido de diminuir as pessoas que participam do processo produtivo para aumentar o seu ganho, né? Então você tem um avanço tecnológico violento, e aqui no Brasil os extremos são muito mais fortes, um avanço tecnológico violento, um avanço organizacional das empresas muito grande e que diminui consideravelmente o número de trabalhadores. Então, a exclusão nesses últimos 15, 20 anos é muito mais forte do que nos momentos passados. Enis, você acha que esse processo, que tem aí uma relação também com outros processos que acontecem em outros países, ele tem uma perversidade diferente no Brasil, ele se agrava por algum motivo aqui no nosso país? Como é que você... Pegando um pouco a discussão que o Wilson colocou, né? Quando você fala em exclusão, você pensar em exclusão no sistema capitalista já é, digamos, né? Ou seja, é pensar que ele é assim mesmo. E se você pensar num país de terceiro mundo, onde outras desigualdades já existem, de certo a gente vai ter uma situação pior, né? E eu queria colocar uma outra questão também vinculada a isso, quando você inicialmente abordou a exclusão do que nós chamamos de minoria, né? E que, digamos que seriam aquele extrato da população que tradicionalmente já é excluído e sempre foi excluído, né? Talvez possamos dizer assim. Eu acho que o que acontece, e hoje principalmente, inclusive com essas mudanças organizacionais, a introdução de novas formas de organização e de tecnologia que o Wilson citou, o que acaba acontecendo é mudança de critérios de seleção, que na verdade muitas vezes não é por uma necessidade de que aquela atividade a ser realizada requeira de fato uma qualificação distinta. Ou seja, é uma forma de facilitar, de diminuir o número de pessoas que vão procurar aquele trabalho. A escolaridade é um exemplo. A escolaridade é um exemplo, né? Então a gente tem exemplos de pessoas que não são mulheres, nem negras, nem portadoras de deficiência, ou seja, né, todas aquelas características que você e a Cida citaram, e que, na verdade, a discriminação, a exclusão, ela vai se dar justamente pelo grau de escolaridade. Uma sofisticação no processo de seleção, de avaliação em geral, porque você tem um vasto número de desempregados e você pode fazer seleções extremamente sofisticadas, exigir ao máximo que você não precisaria para uma determinada função, uma determinada vaga, mas você exige ao máximo, você quer a nata elite dentro da sua empresa, sem que você possa perceber como isso aumenta a exclusão dos trabalhadores em geral. Por isso que eu não sei onde é que está o momento da exclusão, porque eu já observei casos em que para jardineiro, né, uma função que não exige grandes técnicas, se exigia o segundo grau completo, o ensino médio escolar. Então, só o fato da empresa colocar como requisito o segundo grau já inibe mais de 70% da população brasileira. As camadas menos sofisticação da exclusão no processo seletivo, criando, né, mudando um pouco o tipo de critério que necessita para aquele cargo, isso tem alguma repercussão, algum contraponto naqueles conteúdos psicológicos da seleção? No tipo de testes. Eu acho que as seleções ficam mais sofisticadas em termos de tipo de critérios que você usa, de técnicas e de exigências que você tem. Então, eu sempre acho que é muito importante esse tipo de discussão para os psicólogos, que a gente precisa prestar atenção
como é que está a nossa atuação num mundo em mudança como está hoje, no trabalho, né? Eu acho que, por exemplo, processos mais democráticos, onde você tenha mais de um avaliador, um grupo de pessoas avaliando, onde você tenha critérios, você tenha lista de classificados, tornado público, as pessoas podem acompanhar. Um exemplo é o Estado, por exemplo. O Estado é o maior empregador de negros que a gente ainda tem no Brasil. Porque o concurso, ele permite uma entrada de uma diversidade muito maior de pessoas. O que as pessoas não conseguem depois é promoção, porque, novamente, os critérios são subjetivos. Mas eu acho que quando a seleção é muito sofisticada, quando você tem muitos desempregados e você não presta atenção na sua atuação e no seu papel naquele momento, você realmente pode ter um processo, e eu já participei de empresa e já vivi isso, processo profundamente elitizante, entendeu? E você acaba formando uma empresa de elite mesmo. E essa política de exclusão que vai sendo agravada com todas as questões que vocês estão colocando, como é que você percebe que ela repercute na condição de saúde mental do trabalhador? Eu acho que, na verdade, quer dizer, nessa conjuntura, o que acontece é que as pessoas procuram o máximo aguentar todas as pressões que são feitas, né? Pressão por alcance de metas, pressão por intensificação do trabalho. E também uma outra questão, né? Você ter uma forma de organização do trabalho em células, por exemplo, ou em nu, isso pode implicar em mudança na forma de relacionamento entre os trabalhadores. Eu não estou querendo dizer que a linha, um posto, um homem, era legal, não é isto. Mas, assim, você reorganizar as pessoas para que a produção aconteça nesta outra forma, também pode acontecer um controle interpessoal, porque muitas vezes a produção é contabilizada pelo grupo, né, Wilson? E existe um fator externo que contribui com essa competição, que é exatamente o elevado grau de exclusão que você tem, né? A todo momento as empresas, o dono do capital, trabalha com essa coisa, olha, ou a gente atinge essas metas, ou a gente consegue fazer essa produção, e a expressão é muito essa, ou está cheio de gente aí fora querendo fazer isso. Exatamente. Né? Então isso acaba gerando mais problemas de ordem de saúde e cada de um tem que ser competitividade. polivalente, que essa ideia hoje, a grande ideia, enxuga a empresa e tem que ter empregados polivalentes que funcionem em todos os lugares, verticalmente, horizontalmente, conhece diferentes atividades, então você tem um trabalhador extremamente estressado, né? E interessante para a empresa, porque ele pode ocupar diferentes lugares em diferentes momentos, né? Mas é uma força de trabalho profundamente desgastada. A gente andava até comentando agora há pouco, empresas hoje que estão enxugando o seu quadro de pessoal, elas sofrem de, assim, com muita frequência você tem pessoas infartando, pessoas com problema de úlcera, principalmente essas empresas de ponta hoje, que até estão aí, tem o marketing de que são empresas que, né, têm grande produtividade, com um número pequeno de empregados. Você vai ver lá como é que está a saúde dos trabalhadores. A gente já continua nesse debate, vamos agora fazer um pequeno intervalo, mas Diversidade volta já já. Fique conosco para continuarmos debatendo sobre a exclusão no mundo do trabalho. A psicologia brasileira vai mostrar a sua cara. Participe da primeira Mostra Nacional de Práticas em Psicologia de 5 a 7 de outubro, no Centro de Convenções Anhembi. Uma grande feira de experiências e práticas profissionais comprometidas com a transformação da realidade social brasileira. A mostra é aberta a estudantes e profissionais da psicologia. Compartilhe suas experiências e ideias. A Mostra Nacional de Práticas em Psicologia é uma realização dos Conselhos de Psicologia do Brasil. Estamos de volta com Diversidade, uma parceria da TV PUC de São Paulo com o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Nosso tema de debate hoje é a exclusão no mundo do trabalho. Nesse bloco eu queria conversar um pouco sobre as alternativas e perspectivas que se tem para que se crie uma nova mentalidade mais inclusiva no mundo do trabalho. Mas antes disso, tem uma pergunta da plateia, da Isabela Pracida, que coloca que você colocou que a questão da exclusão das minorias, ao perpassar pelas mãos do psicólogo enquanto selecionador, ocorre muitas vezes sem que ele perceba. Ela está questionando até que ponto, quando o psicólogo adere a determinadas práticas da empresa, do capital, não está agindo com intencionalidade?
Não é que ele não está agindo com intencionalidade, mas eu creio que no cotidiano o psicólogo não fica, eu não vou ter mulher nesse cargo, eu não vou botar negro aqui, portador de deficiência nem pensão. Não é uma coisa intencional com este sentido. Mas a prática dele, na minha tese de mestrado e agora, várias vezes eu já trabalhei com isso, entrevistei psicólogos, então vem de outro jeito. Vem de que maneira? Olha, os clientes não vão aceitar um negro nesse lugar. Mulher em comando vai ter problema. Nesse tipo de atividade, precisa tomar decisão na hora, as mulheres vão ter dificuldade. Homossexual é complicado nesse lugar. Se a mulher tem filho, então aparece de uma outra maneira, não como um preconceito justificado através de outrem. É o cliente que não aceita, a chefia, o subordinado, ou então até apenas uma repetição de padrão. Que eu acho, quer dizer, uma empresa que eu trabalhei, que eu acho que aconteceu uma coisa muito interessante, todos os pilotos sempre foram homens, né, e levava a diretoria confiava em pilotos. E apareceu uma mulher com um currículo incrível, e nós todas, mulheres da seleção de pessoal, e tivemos uma dificuldade muito grande de colocar aquela mulher na seleção, porque partimos do princípio de que sempre foi homem, os diretores iam ser transportados para lá e para cá dentro da empresa, e precisavam ter confiança plena. Bom, da onde é que nós tiramos que uma mulher, uma piloto, não poderia cumprir o mesmo papel que os pilotos cumpriam? Quer dizer, a gente depois foi discutir isso entre nós. Então eu acho que você não tem aquela intencionalidade, não, mulher para cá, negro, não, mas você acaba reproduzindo. O grosso é uma reprodução cotidiana que é a mais perigosa, porque ela passa pelo seu dia a dia e você só vai reafirmando lugares. Eu acho a naturalizada a mais perigosa de todas. Nesse sentido ainda, do que está encoberto nesse processo de exclusão, tem a pergunta da Maristela, Leni, que coloca que o sistema capitalista é por si só excludente, mas que ao discutir a exclusão de determinado grupo de pessoas, a gente não acabaria encobrindo e fragmentando a luta entre classe, trabalhador e capital. A exclusão, ela faz parte do sistema capitalista e faz parte justamente em função da luta de classes, né? Não é natural dizer que a exclusão faz parte da sociedade, ela faz parte de uma sociedade organizada desta forma, né? E aí, quer dizer, colocam-se outras questões no sentido de pensar estratégias outras de políticas que não sejam excludentes, né? Por onde, então, as possibilidades de atuação em termos de movimento social e dentro disto o psicólogo também na sociedade poderia agir no sentido de não fazer o que a Cida colocou, né? De ser um agente de reprodução da ideologia vigente, né? E que muitas vezes até passa por uma atuação na prática que nem percebe que está fazendo esta reprodução de valores ideológicos. Isso, a gente está falando então que a lógica empresarial é o lucro, né, dentro do sistema capitalista. Será que é possível encontrar aí espaço para se pensar a inclusão? Se você pensar enquanto sistema capitalista, eu acho que existe muito espaço de inclusão, desde que exista um desenvolvimento econômico, desde que exista uma política que se preocupe em gerar novos postos de trabalho, em gerar novas formas de trabalho para toda a sociedade, coisa que no nosso país, além de ser um país capitalista, não existe, né? Você não tem uma preocupação clara de uma política de desenvolvimento, né? Tanto que hoje, se você for fazer algumas análises estatísticas, né, nos últimos 6, 7 anos, a produtividade da indústria cresceu mais de 30%. Né? Por quê? Porque diminuiu violentamente o número de trabalhadores. Não porque aumentou a produção, não porque a participação da sociedade no processo produtivo cresceu, né? Mas porque diminuiu os trabalhadores. Né? Então você não tem, nos últimos anos, um desenvolvimento econômico que propicie a abertura de novos postos. Então, na lógica capitalista, tem muito espaço para a inclusão. Agora, como a gente já disse no começo, a exclusão vai estar sempre presente. Né? Então eu voltaria à questão anterior. Que tipo de sistema a gente quer? Né? Eu acho que essa é a grande pergunta que se coloca e que nós, enquanto trabalhadores, podemos dizer o seguinte: esse que está aí está sempre nos excluindo, está sempre colocando um percentual razoável de trabalhadores fora do processo. Então, não é interessante para nós. Né? E nessa lógica, qual é a função nossa? É tentar
transformar essa realidade que está aí. Mas é aquilo, né? Como nós estamos ainda num processo onde a hegemonia colocada é a hegemonia capitalista, eu acho que nós temos que fazer dois tensionamentos. Um, que é essa conscientização de discutir que modelo de sociedade nós queremos, e outro mais imediato, que é essa coisa de forçar um crescimento econômico para que mais pessoas participem do processo produtivo do país. E que alternativas você tem percebido, estudado, tido contato nesse caminho de tentar aumentar a possibilidade de inclusão do trabalhador no mundo do trabalho? Então, acho que aí junta-se com uma das colocações que o Wilson fez, né, em termos de que modelo de sociedade a gente quer. E as iniciativas que eu tenho tido contato, através de alunos, não diretamente, são iniciativas de construção de cooperativas populares, que implica, e que elas não estão se apresentando como uma saída para o desemprego apenas, né, mas como um repensar as relações de trabalho na sociedade. E eu estou me referindo aqui à iniciativa da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, que é coordenada pelo professor Paul Singer, na Universidade de São Paulo. Né? E acho que aí um desafio é esse, né, Wilson? É como é que você constrói um modelo alternativo que pretende repensar relações de trabalho, pretende ser um modelo inclusivo, contemplar a diversidade e etc. Ou seja, todas aquelas coisas que foram tematizadas por você e pela Cida no início do programa, né, são questões que a iniciativa de cooperativas populares pretende contemplar num modelo inclusivo. E pensar, inclusive, que essas alternativas conduzem abrem uma outra possibilidade de atuação profissional para diversos profissionais, inclusive o psicólogo, né, que não passa por um trabalho na área de psicologia do trabalho nas organizações capitalistas, que é, digamos, um mercado de trabalho bastante estruturado para a nossa profissão, mas é pensar uma psicologia do trabalho e das organizações em outros espaços, né? No sentido de possibilitar que as pessoas repensem trabalho e que se construa uma outra forma de fazer as coisas. E que espaços seriam esses? Então, acho que as iniciativas de cooperativas, acho que é um tipo de espaço. Agora, me parece também bastante importante que o psicólogo atue, por exemplo, ao lado do movimento sindical, não apenas nas iniciativas relacionadas a cooperativas, mas no sentido de possibilitar a construção de um contradiscurso. E hoje você tem observado muito isso, psicólogos trabalhando questão de gênero, de raça, de idade dentro do movimento sindical, acompanhando essas cláusulas de promoção da igualdade, que no fundo é um monitoramento, né, de acordo coletivo. Isso, de acordo de trabalho. Então você tem vários sindicatos, não tanto quanto gostaríamos, assinando cláusulas com relação à questão de gênero e bem menor com relação à questão de raça, mas você já tem um debate em torno disso. E significa monitorar os processos de avaliação de força de trabalho dentro das empresas, de mobilidade, de recrutamento. Na verdade, essas cláusulas estão propondo basicamente isso. Então, eu acho que é um espaço mesmo, e eu concordo muito com a Lenine nesse sentido, não só interno às empresas, eu acho que há. Então, tem, por exemplo, hoje uma prefeitura aqui de São Paulo, não de São Paulo, mas do estado de São Paulo, você tem uma psicóloga num trabalho muito interessante de avaliar nos programas de inclusão na área do trabalho que a prefeitura tem, como é que está gênero, raça, idade, como é que programas de inclusão, entendeu? Ligados a Banco do Povo, incubadoras de cooperativa, programas de renda mínima, como é que está gênero e raça, esses programas que visam incluir, estão atingindo grupos historicamente discriminados? Então, é uma psicóloga que coordena esse trabalho e vai trabalhando não só com números, mas com discursos, ouvindo gestores e preparando gestores para ter um outro olhar para esses programas de inclusão. Então, eu acho que há um lugar muito múltiplo, a gente tem que se repensar, inclusive. Porque psicólogo organizacional, até então, a gente só se pensava dentro da empresa, basicamente. Né? Quer dizer, é um mundo aí fora. Né? Eu acho que essa coisa que a Aline coloca do contradiscurso é fundamental nas experiências que você tenta trabalhar enquanto outro caminho.
porque teve até alguém que escreveu que a história tinha acabado, né, essa coisa toda. Então, parece que está tudo certinho, né, está tudo planejado, tudo programado para acontecer do jeito que o sistema quer. E não é assim, não é isso, né. Agora, o poder de persuasão é tão grande, né, que os trabalhadores colocam isso na mentalidade de uma forma muito rápida. Eu tenho a oportunidade de participar de um programa de educação do trabalhador que trabalha basicamente com desempregados, né, o programa integrado da CNM. E o susto que a gente leva quando esses trabalhadores vêm para dentro do programa, com aquela culpa de que ele está desempregado porque ele não se qualificou, ele não se preparou, então, por consequência, ele foi dispensado da empresa. Né? Sem perceber, porque o discurso não deixa ele perceber, que existe toda uma lógica de exclusão, que ele é o menorzinho ali que está sendo expelido. Né? Então, essa coisa do contradiscurso é fundamental para que as pessoas percebam que tem outros horizontes, né? Não o que está sendo pregado para nós nessas últimas décadas. Né? Bom, Diversidade vai ficando por aqui. Hoje conversamos sobre a exclusão no mundo do trabalho. Eu queria agradecer muito a colaboração de vocês. Estivemos conversando aqui com a Maria Aparecida Silva Bento, psicóloga, diretora do Centro de Estudo das Relações de Trabalho, CERT, com a professora Leni Sato, do Departamento de Psicologia Social do Trabalho, do Instituto de Psicologia da USP, e com o Wilson Roberto Cavedem, diretor executivo da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, a CNM, ligada à CUT. Muito obrigada pela participação de vocês. E Diversidade volta em agosto com o tema Saúde Pública. Obrigada pela sua audiência e fique conosco. Diversidade, uma realização do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e TV PUC São Paulo.